tudo bem? Bem-vindos novamente à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Monique e a gente vai retomar um pouquinho, nesse início da aula, a gente vai retomar um pouquinho dos conteúdos que vocês viram nas aulas anteriores e vamos aprofundar em um dos gêneros textuais. Antes de começar, é importante a gente lembrar que vocês precisam ficar bem atentos, né? Prestem atenção, peguem lá os materiais de vocês, caneta, borracha, lápis, o caderninho para vocês fazerem anotações. Tentem procurar um ambiente aí da casa de vocês onde vocês possam ficar tranquilos, um cantinho confortável para vocês poderem se concentrar, para não se distrair e não perder as informações da aula, certo? Bom, relembrando então, na nossa aula número 1 a gente falou um pouquinho sobre os tipos de texto, né, aqueles 5 tipos mais importantes, né, os 5 tipos textuais. Eu expliquei um pouquinho cada um deles, né, o texto narrativo, o texto dissertativo, expositivo, injuntivo e o descritivo também. E depois na aula número 2 eu falei sobre os gêneros textuais, que são um desdobramento aí desses tipos textuais. Na série em que vocês estão agora, a gente vai trabalhar com a gente vai começar especificamente trabalhar com um gênero textual do tipo narrativo, que é o conto. Então, as características da narração são aquelas que eu comentei com vocês nas aulas anteriores. A gente tem uma história sendo narrada, então a gente tem um enredo, a gente tem personagens, a gente tem um narrador, que é a pessoa que vai estar contando essa história pra gente, e tem aí o desenvolvimento, né, o desenrolar desses acontecimentos. Tem uma introdução, desenvolvimento e a conclusão. Nesse desenvolvimento a gente tem também um clímax, né, que é aquele ponto alto da história e tal. A narrativa, então, ela tem basicamente essas características. É claro que eu também comentei com vocês que dentro de um tipo textual e dentro de um gênero textual a gente pode ter características de outros. Então, pode ter característica de descrição dentro de um texto narrativo. Mas isso vocês vão ver na prática agora, quando a gente for falar sobre o conto, né? Que é o primeiro gênero textual que a gente vai aprofundar. Bom, mais uma vez, atenção, a gente vai para o primeiro round da nossa aula. É importante, gente, é muito importante que vocês prestem atenção mesmo e que vocês tentem não se distrair, né, com outras informações externas, porque o nosso cérebro ele tem a tendência a reter mais informação quando a gente está no modo focado, né, quando a gente está realmente prestando atenção. Senão, se a gente estiver fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, quando se trata de aprendizado, não vai funcionar muito bem. Então, coloquei essa tela para chamar a atenção de vocês mais uma vez, para vocês embarcarem nessa aula junto comigo. Bom, primeiro, quais são as características então do conto, as características principais? O conto, ele apresenta apenas uma história, então a gente só tem um enredo, né? A gente só tem uma história acontecendo e normalmente os contos são textos curtos. Essa questão de ser um texto curto divide muito as opiniões aí das pessoas da área da literatura. Tem gente que fala que um conto tem que ter 10 páginas, tem gente que fala que um conto pode ter até 100 páginas. Enfim, essa questão da quantidade de páginas para a gente poder chamar um texto de conto, ela divide um pouco as opiniões. Mas o fato é que o conto é uma história curta. É diferente de um romance, por exemplo, que, né, às vezes tem romance de 300, 400, 500 páginas, o conto ele normalmente vai ter poucas páginas. Existe um escritor norte-americano chamado Edgar Allan Poe, que escrevia contos de terror, que ele dizia que um conto ele tem que ser um texto lido em uma sentada, ou seja, você tem que sentar para começar a ler e você inicia e termina ele nesse mesmo momento, ou seja, é um texto curto, só tem uma história. Segunda característica, ele tem poucos personagens. Como é um texto curto, não vai dar tempo de a gente encontrar muitos personagens aí no conto. Então ele vai ter poucos personagens, poucas pessoas aí que vão estar envolvidas nessa história. E sobre esses personagens a gente vai ter pouca descrição. Por quê? Mais uma vez, porque a característica principal do conto é ser uma história curta, então não dá pra gente ter muitas descrições e muitos detalhes sobre esses personagens. Número 3, característica número 3. O cenário é limitado, espaço restrito. O que significa isso? Que o ambiente onde a história vai acontecer normalmente é um ambiente, às vezes 2. Então pode ser a casa de uma pessoa e a história toda vai acontecer nessa casa.
De repente eles podem até, os personagens podem sair para um outro ambiente, mas vai ser ali, ó, 1 ou 2 espaços. O cenário vai ser normalmente limitado, né? Pode ser uma fazenda, pode ser uma casa, como eu falei, pode ser dentro de um ônibus durante uma viagem. Então, normalmente o espaço é restrito. Característica número 4, ações essenciais. Então, no conto, a gente nunca vai ter aqueles acontecimentos muito longos. As ações acontecem de maneira rápida e fluida. Então, são ações que acontecem assim sucessivamente e sem muito detalhamento. Número 5, escrita objetiva, ou seja, não há muita descrição. Justamente pelo fato de a gente não ter muito tempo, de não ter muito espaço, a escrita vai direto ao ponto, ela vai falar direto aquilo que precisa ser dito. Então não tem muitos detalhes, a gente não tem muitos detalhes no conto. E não há muita descrição, como eu já comentei com vocês. E a característica número 6, o espaço de tempo curto. Existem contos que se passam em uma noite, né? Contos que se passam em uma semana, contos que podem se passar ao longo de um mês, mas normalmente se a gente fizer uma comparação com outros tipos de texto e a gente pegar um romance, tem histórias que narram a vida inteira de um personagem, né? Que narram desde que ele nasce, depois todos os acontecimentos aí da vida dele, casa, separa, teve um filho, depois arrumou um emprego, muda e todos aqueles acontecimentos descritos com riqueza de detalhes. E aí a gente acompanha a vida inteira do personagem. No conto isso não vai acontecer. Inclusive, no desfecho do conto, quando a história se encerra, muitas vezes a gente fica sem ter muitas respostas. E você fala, nossa, mas o que aconteceu com fulano? E aquele outro personagem? E depois, o que aconteceu com a casa que estava assombrada? Muitas vezes a gente não tem essas respostas e o conto deixa essas pontas soltas. Porque é um tipo de texto diferente, é um gênero textual do tipo narrativo que é diferente. E tem muita gente, muitos leitores que são fascinados por conto justamente por isso, porque ele instiga muito o leitor. Seja pelo fato de ser uma leitura mais rápida, seja pelo fato de a gente ter que ficar procurando essas respostas muitas vezes, porque o autor não deixa elas todas prontas pra gente. Enfim, por todas essas características, ele é um tipo de texto que normalmente atrai muitos leitores. Inclusive, é um ótimo gênero textual para começar a ler. Eu quero começar a ler mais. Começa por um conto. A gente vai ler no final dessa aula, a gente vai ler um conto. Vocês vão ver que essas características todas vão aparecer lá. Elementos, então, quais são os elementos que a gente vai encontrar aí nesse conto? Personagens, que são poucos, como eu falei anteriormente, um narrador. Esse narrador, ele pode ser um narrador personagem, que é aquele que participa da história, que está ali envolvido nos acontecimentos e está contando, ou seja, ele está contando de dentro da história. E ele pode ser aquele narrador protagonista, que ele narra em primeira pessoa, ou seja, o eu, né, o narrador que vai contar, se eu for contar a minha história, se eu vou transformar a minha história, alguma história que aconteceu comigo em um conto. E tem o narrador onisciente, que é aquele narrador que não participa da história, mas ele está vendo tudo que está acontecendo ali, né? O narrador que fica meio que como um deus ali da história, ele consegue saber o que está acontecendo com todos os personagens, ele está na cabeça de todo mundo, ele sabe tudo. Então, o narrador é uma figura muito importante, porque é sob a perspectiva dele que a gente vai ter acesso à história, né? E aí é uma coisa interessante a gente abrir bem os olhos, porque se você tem um narrador personagem, olha só, a gente tem um caso de amor que está sendo o conto sobre uma traição, um caso de amor que tem uma traição. E aí é a moça que foi traída que está contando a história pra gente. Ela vai contar sobre a perspectiva dela. Se a gente tiver um conto em que o rapaz que foi traído está contando a história pra gente, a gente vai ter a perspectiva dele. Olha que importante a gente observar quem é o narrador. Porque se a gente ouvir a história de uma perspectiva, de um ponto de vista, você vai ver as coisas com o olhar daquela pessoa. Se você olha por outro lado, tem outras informações. Então é importante a gente observar quem é que está contando essa história pra gente, quem está narrando esse conto. O tempo é outro elemento. O tempo pode ser cronológico, que é o tempo do relógio, então a gente sabe o conto está acontecendo de manhã, está acontecendo no verão, da cidade tal, né? Tem uma marcação temporal, e pode ser o tempo psicológico, que a gente não sabe quando aconteceu, né? Você não tem nenhum elemento que te explique, que te defina
o momento exato em que aquela história está acontecendo. A história está acontecendo, está sendo narrada, né? O narrador está contando uma história que está na cabeça dele, mas não tem um tempo definido, é um tempo, a gente chama de tempo psicológico. E o espaço, como eu já comentei, o espaço é limitado, normalmente é um ambiente único, né, 1 ou 2, mas é importante a gente saber onde se passa a história. Mas numa noite chuvosa, é numa praia, no verão, é numa floresta. O enredo então é a história, esse desenrolar dos acontecimentos, é o conflito que se estabelece aí, que vai sendo a forma como esse conflito vai sendo desenvolvido. Então é o início, é o desenvolvimento e é o final. Esse é o enredo. E o conflito, né? O conflito então é o problema que existe ali. Se foi uma traição, como eu exemplifiquei, se é uma casa que está sendo assombrada por alguma criatura sobrenatural nos contos de terror, se é uma viagem de férias em que aconteceu um problema do tipo, uma criança se machucou, né, teve um problema de saúde no meio dessa viagem, esse é o conflito que foi estabelecido. Enfim, normalmente existe um conflito. Vamos agora para o round 2, estão aí comigo? Está todo mundo prestando atenção, é claro, não é? Porque vocês são os melhores alunos que existem e eu tenho certeza disso. Mais uma vez então, se tiver alguma coisa te distraindo aí no ambiente onde você está, você volta para a aula, volta aqui comigo, vem comigo que a gente vai para a segunda parte. Bom, os tipos de conto, vamos falar um pouquinho quais são esses tipos de conto que existem. Então, a gente tem o famoso conto de fadas, né? As meninas aí vão me acompanhar porque eu tenho certeza que vocês já foram apaixonadas por contos de fadas. Se ainda não são, porque eu ainda sou, eu acho assim encantador. Então eu cresci ouvindo histórias, né, da Branca de Neve, da Bela Adormecida, da Bela e a Fera, são contos de fadas, né? Ou conto maravilhoso. A gente chama de conto maravilhoso porque são histórias assim muito grandiosas, né? Como a história da Branca de Neve. Gente, eu tô falando aqui dos contos das meninas, mas os meninos não fiquem chateados não, viu? É porque eu tenho essas referências. É uma pena que a gente não esteja na sala de aula, senão eu poderia estar pedindo exemplos para vocês me falarem dos contos que vocês gostam. Mas logo a gente já volta a ter essa conexão presencial. Eu estava falando do conto da Branca de Neve, a gente tem aquela coisa, o da Cinderela, vamos pegar o da Cinderela, que tem a fada madrinha que aparece, faz todas aquelas mágicas, aquela história fantástica que tem um final, o final perfeito, né? O final feliz. O conto fantástico. O conto fantástico ele se caracteriza por criaturas sobrenaturais. Então é o conto. A própria fada madrinha é um exemplo também de um conto. É um conto de fadas que também é um conto fantástico. Então a gente tem os animais da floresta lá que se comunicam com a Branca de Neve. A gente tem a fera, o príncipe que vira fera e depois a fera que vira príncipe de novo, os encantos, isso tudo é fantástico. Então quando a gente tem um conto de terror, por exemplo, que você tem uma pessoa que volta da vida e começa a assombrar as pessoas, isso é um conto fantástico quando a gente tem elementos sobrenaturais, que são fora da nossa realidade, que não existem. Eu acho que não, né? Espero que não. No caso do terror. Conto de humor. O conto de humor é um conto engraçado, é um conto divertido, é um conto que vai fazer a gente rir. É uma sátira, é uma história divertida, é uma história engraçada. E o conto de terror, né? Já falei aqui do conto de terror, eu gosto, embora eu não possa, tem algumas horas do dia que eu não posso ler, porque senão eu fico muito impressionada. Mas esse escritor que eu já citei para vocês, o Edgar Allan Poe, para quem tiver interesse, para quem gostar de contos de terror e de suspense, vale a pena vocês procurarem aí na internet os contos do Edgar Allan Poe. Não são muito assustadores, mas, enfim, são um exemplo perfeito de contos de terror. E a gente tem elementos sobrenaturais também nesse conto de terror. Beleza? Esses, então, são os principais tipos de conto. Round 3, a última parte da nossa aula. Então, vamos comigo. Não se distraiam, prestem atenção. A estrutura, como é que é a estrutura do conto, né? Como é que ele se apresenta? Como é que a gente vai diferenciar o conto de outros tipos de texto, de outros gêneros textuais? Então, a primeira característica a gente tem a primeira parte da estrutura, a gente vai ter a introdução ou a apresentação do conflito. Nela, podemos descobrir o contexto da narrativa, estou lendo o que está escrito aqui nos slides que vocês estão acompanhando. Quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela.
Então, nessa introdução, a gente vai ter aí a ambientação. A gente vai saber mais ou menos quem são os personagens principais, quem é o narrador. Lembra que eu falei que é bem importante a gente prestar atenção em quem está contando a história pra gente. Quem são as pessoas que vão participar e qual é esse ambiente, onde é que a história vai se passar. A segunda parte da estrutura é o desenvolvimento ou é o surgimento do conflito. Então, é onde a gente vai ter contato com esse problema aí que vai permear a narrativa. Nesse desenvolvimento nós vemos o conflito, que é a situação problema, sobre a qual todos os personagens vão se mobilizar, né? Fará os personagens agirem para resolvê-lo. E o clímax é no desenvolvimento que a gente vai ter, no final do desenvolvimento que a gente vai ter o clímax, que é aquele ponto alto que a gente fica assim, extremamente ansioso e extremamente angustiado para saber o que vai acontecer, e aquela hora que a gente não consegue largar o livro, não consegue largar o texto, porque você precisa ter as respostas, você precisa saber como é que aquele conflito vai ser resolvido. Quem vai ser o responsável por prender o bandido, quem vai ser o responsável por resolver lá, espantar a assombração, enfim, quem vai ser o herói da história. É o momento de maior tensão, né, o clímax, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. Do clímax, né, a gente já se encaminha para o desfecho, né, para a conclusão, que é a solução do conflito. Então, depois que tudo já se resolveu, os ânimos se acalmaram, você já fica assim, ufa, graças a Deus, acabou tudo bem. Ou não, né, às vezes não acaba tudo bem. Mas aí, quando a história não termina do jeito que a gente espera, é importante a gente parar para pensar um pouquinho e trazer isso para a nossa vida. Nem sempre na nossa vida as coisas vão acontecer do jeito que a gente espera e do jeito que a gente gostaria. E é assim que a gente vai crescendo, né? Quando você tem contato com coisas que não dão muito certo, mas você aprende a lidar com elas, você aprende a encontrar um jeito, como a gente está encontrando aqui agora, né? As coisas não estão acontecendo do jeito que a gente gostaria, as aulas estão acontecendo dessa maneira, mas a gente está conseguindo dar um jeito, né? Então a vida é assim, né? Nem sempre a história vai ter um final que a gente desejava que tivesse. E a literatura ensina muito isso pra gente, né? E ensina pra gente que às vezes a gente vai precisar se adaptar e se ajustar para poder vencer e para poder superar os problemas que aparecerem na nossa vida. Na conclusão, então, a gente vai ter o final da história, né? O desfecho, que será provavelmente diferente de como ela começou, porque a gente teve um conflito no meio que tirou as pessoas da estabilidade onde elas estavam. E essa conclusão pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, como eu acabei de comentar, né? Dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Se for um conto de fadas, mais voltado para crianças, para a primeira fase aí da infância, dificilmente a história, o conto de fadas vai ter um final ruim, né? Eu lembro muito do meu irmão assistindo o filme do Rei Leão, eu não sei se vocês já assistiram, mas ele ficou muito traumatizado assistindo o filme do Rei Leão, porque tem uma cena lá, não vou contar, não vou dar spoiler para quem não assistiu, mas tem uma cena que foi muito forte para ele, e ele assistiu a gente achou que ele não ia se assustar tanto, porque ele já estava mais crescidinho, mas para ele foi assim um choque muito grande. Então, depois que ele assistiu esse filme, né, depois que ele teve contato com a história, eu passei a observar como é que ele reagia a outros filmes do mesmo gênero. Então é interessante a gente ter contato com essas histórias e perceber e começar a perceber. Dói quando não dá tudo certo, quando não é o conto de fadas que a gente era lá, que a gente via quando era criancinha. Então esse choque, essa ruptura que acontece do conto de fadas, onde tudo acabava perfeitamente bem, para aquele momento em que a gente precisa encarar a vida e ver que às vezes as coisas não vão acontecer como a gente desejava, dói. E eu vi o meu irmão sentir essa dor, eu também devo ter sentido, mas eu não lembro. Eu vi o momento em que ele sentiu essa dor e depois como isso vai construindo nosso crescimento. Então a literatura é extremamente importante por causa disso. Então vamos retomar aqui, para encerrar nossa aula, encerrar essa parte da nossa aula, vamos retomar o que a gente viu. Nós vimos então os aspectos do conto, os elementos do conto, os tipos de conto e a estrutura. Para ficar tudo, para que vocês consigam visualizar tudo, eu vou ler para vocês rapidinho, vocês vão me acompanhar porque vai aparecer no slide, um conto que chama Festa no Céu. É um conto infanto-juvenil
E aí eu coloquei a imagem aí do sapinho porque vocês vão ver que ele é o protagonista aí da nossa história. Vamos lá. Entre todas as aves, espalhou-se a notícia de uma festa no céu. Todas as aves compareceriam e começaram a fazer inveja aos animais e outros tipos da terra capazes de voo. Imaginem quem foi dizer que ia também à festa. O sapo. Logo ele, pesadão e nem sabendo dar uma carreira, seria capaz de aparecer naquelas alturas? Pois o sapo disse que tinha sido convidado e que ia sem dúvida nenhuma. Os bichos só faltaram morrer de rir, os pássaros então nem se fala. O sapo tinha o seu plano. Na véspera procurou o urubu e deu uma prosa boa, divertindo muito o dono da casa. Depois disse: "Bem, camarada urubu, quem é coxo parte cedo e eu vou indo, porque o caminho é comprido." O urubu respondeu: "Você vai mesmo?" "Se vou, até lá, sem falta." O sapo dizendo que ia para a festa no céu. Em vez de sair, o sapo deu uma volta, entrou na camarinha do urubu e, vendo a viola em cima da cama, meteu-se dentro, encolhendo-se todo. Ou seja, ele entrou na mochila do urubu. O urubu mais tarde pegou na viola, arremou-a a tiracolo, colocou ela a tiracolo e bateu asas para o céu. Não vou repetir o barulho do urubu porque eu não sei imitar o urubu. Ele voou, fez aquele barulhinho de voo. Chegando no céu, o urubu arriou a viola num canto e foi procurar as outras aves. O sapo botou um olho de fora e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e ganhou a rua todo satisfeito. Nem queiram saber o espanto que as aves tiveram vendo o sapo pulando no céu. Perguntaram, mas o sapo só fazia conversa mole. A festa começou e o sapo tomou parte de grande. Pela madrugada, sabendo que só podia voltar do mesmo jeito que vinha, mestre sapo foi se esgueirando e correu para onde o urubu se havia hospedado. Procurou a viola, acomodou-se como da outra feita. O sol saindo, acabou-se a festa e os convidados foram voando, cada um no seu destino. O urubu agarrou a viola e tocou-se para a terra. Voando para a terra. Ia pelo meio do caminho, quando numa curva, o sapo mexeu-se e o urubu, espiando para dentro do instrumento, viu o bicho lá no escuro, todo curvado, feito uma bola. Esse é o momento do clímax. O que vai acontecer agora que o urubu encontrou o sapo dentro da mochila dele? "Ah, camarada sapo, é assim que você vai à festa no céu. Deixe de ser confiado." E naquelas lonjuras emborcou a viola, o sapo despencou-se para baixo que vinha zunindo e dizia na queda: "Bel, bel, se desta eu escapar, nunca mais bodas no céu." E vendo as serras lá embaixo, "Arreda a pedra, senão eu te rebento." Bateu em cima das pedras como um genipapo, espedaçando-se todo, ficou em pedaços. Nossa Senhora, com pena do sapo, juntou todos os pedaços e o sapo voltou à vida de novo. Por isso o sapo tem o couro todo cheio de remendos. Então, o que a gente pode ver aqui nesse pequeno conto, é um conto fantástico, porque a gente tem elementos aí que são sobrenaturais, como o aparecimento da Nossa Senhora, que salvou o sapo. E a gente tem coisas assim, do tipo a festa no céu e tal, são elementos assim que são fantásticos. Vamos lá, quais são os personagens? A gente tem aí o sapo e o urubu, são os dois personagens principais. Qual é o ambiente? A gente tem a casa do urubu, onde o sapo estava, e a gente tem o céu, lá onde acontece a festa. Quem é o narrador? A gente tem um narrador onisciente, que é que alguém está contando essa história, mas não é nenhum dos personagens. Então a gente tem um narrador onisciente. A gente tem um conflito, que é o sapo querendo ir para a festa no céu, sendo que ele não pode ir, porque ele não voa. E aí a gente tem o clímax, que é o momento em que o urubu encontra o sapo dentro da mochila dele então a gente fica sem saber o que ele vai fazer com o sapo e ele joga o sapo da mochila. E aí o desfecho, qual é o desfecho? O sapo cai, se arrebenta todo, mas aparece então essa figura sobrenatural, a Nossa Senhora, e salva esse sapo. E aí a gente tem uma moral no final, A gente tem aí a história de essa questão de que o sapo então tem toda essa carapaça dura e esses remendos todos por causa do que aconteceu dele nessa festa no céu. Meus queridos, então é isso, a nossa aula de hoje foi sobre conto. E aí eu deixo aí a recomendação para vocês procurarem alguns contos na internet e lerem. As professoras também vão mandar exercícios para vocês envolvendo esse gênero textual e a gente se vê na próxima aula. Um beijo!